Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre logaritmos. Na aula número 6, nós vamos estudar a função logarítmica. Bem, uma função logarítmica é qualquer função que seja escrita na forma f de x igual a log de x na base b. Se nós substituirmos esse f de x por y, o que é perfeitamente possível, porque esse y está em função de x, nós podemos dizer também que uma função logarítmica tem a forma y igual a log de x na base b. Como os logaritmos têm condições de existência, essas condições elas são aplicadas também quando a gente estuda as funções logarítmicas. A primeira delas é que essa base aqui, ó, que aparece na função logarítmica, esse b, deve ser sempre um número maior do que zero e diferente de 1. O x, que é o meu logaritmando, ou aqui na função logarítmica, o domínio da função, deve ser sempre um número real e positivo. Ou seja, este x não pode ser zero, nem pode ser um número negativo. Por isso que nós dizemos que o domínio de qualquer função logarítmica é sempre um número real e positivo. Quanto à imagem desse tipo de função, que é o valor que eu obtenho aqui para esse y quando eu calculo esse logaritmo de x na base b, vai ser sempre um número real. Agora vamos falar um pouco a respeito do gráfico desse tipo de função. O gráfico da função logarítmica é uma curva que depende da sua base. Se a base de uma função logarítmica é maior do que 1, a gente vai ter uma curva que representa essa função logarítmica que é crescente. Assume aqui o sentido de crescimento. Essa curva vai pertencer ao primeiro e quarto quadrantes do sistema cartesiano e sempre vai interceptar aqui, ó, o eixo do x no ponto de coordenadas 1 e 0. Outra característica importante é que, como o domínio dessa função é um número real positivo, ou seja, nunca é zero, nem tampouco um número negativo, ela vai chegar bem próximo aqui, ó, do eixo y, mas nunca vai tocar esse eixo y. A outra situação é quando essa base é um número que está entre 0 e 1. Quando isso acontece, a função é dita decrescente. E a curva que representa essa função logarítmica assume esse sentido aqui, ó, de decrescimento. Também vai pertencer aqui ao primeiro e quarto quadrantes do sistema cartesiano. Vai passar aqui no eixo x no ponto de coordenadas 1 e 0. E novamente vai chegar bem próximo aqui ao eixo y, mas não vai tocar o eixo y. Pelo mesmo motivo que a função crescente, porque o domínio desse tipo de função é sempre um número real e positivo. Bem, o que nós vamos fazer agora é começar a construir gráficos desse tipo de função para a gente ver essas ideias que foram discutidas nesse momento inicial. Então vamos para a próxima tela da aula de hoje. Então, nós vamos agora construir o gráfico da função logarítmica y igual a log de x na base 2 para explorar aquelas ideias que nós discutimos na tela anterior. Então, eu vou começar colocando aqui, ó, um quadro onde eu vou escrever nessa primeira coluna os meus elementos do domínio, ou seja, os meus valores de x, e nessa segunda coluna a imagem, ou seja, os meus elementos aqui que eu obtenho quando eu resolvo a função para um determinado elemento do domínio x, os meus valores de y. Bem, os valores que eu vou usar aqui vão ser valores pré-estabelecidos que vão facilitar muito a nossa vida aqui quando a gente for montar o gráfico. Mas aí vocês podem usar o valor que vocês quiserem, contanto que ele seja um número real e positivo. Ou seja, não pode ser zero nem número negativo o valor que vocês atribuem a esse x. Então nós vamos começar usando aqui para x o primeiro valor que vai ser 1/4. Então eu vou pegar a função que foi dada e onde tiver x eu vou colocar 1/4. Então eu vou ter aqui o logaritmo de 1/4 na base 2 é igual a y. Aplicando aqui o conceito de logaritmo, eu vou ter que a base 2 elevado ao logaritmo y é igual ao logaritmo de 1/4. Tá aqui, ó. Só que 1/4 eu posso reescrever como sendo 4 elevado a menos 1 se eu aplicar aqui uma inversão de base.
Eu inverto a base, que era 1/4, vira só 4, o expoente que era positivo fica negativo. Só que fatorando 4, a gente sabe que 4 é 2 ao quadrado. Então o que eu tenho aqui é 2 elevado a y igual a 2 ao quadrado elevado a menos 1. Como aqui eu tenho uma potência de potência, eu vou multiplicar 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. E aí eu vou ter que 2 elevado a y é igual a 2 elevado a menos 2. Aqui eu cancelo a base 2 com a base 2 e tenho o meu primeiro elemento da imagem, y igual a menos 2. Ou seja, quando eu usar no domínio 1/4, eu vou ter como imagem menos 2. O outro elemento que eu vou usar aqui para o domínio vai ser 1/2. Então, vou pegar novamente a função que foi dada e onde tem x, que é o meu domínio, eu vou colocar agora 1/2. Aplicando o conceito, 2 elevado a y é igual a 1/2. Invertendo a base aqui dessa fração, é 1/2, vai virar 2 sobre 1 ou só 2. O expoente aqui que não aparece mais é positivo, vai passar a ser negativo. Então, 1/2 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Então, 2 elevado a y igual a 2 elevado a menos 1. Aqui eu cancelo a base 2 com base 2 e tenho meu segundo elemento da imagem, que é y igual a menos 1. Então, quando eu atribuir no domínio o valor 1/2, eu vou ter como imagem menos 1. Agora a gente vai atribuir aqui para o domínio o valor 1. Então, eu vou pegar a função que foi dada e onde tiver x, eu vou colocar 1. Então, eu vou ter logaritmo de 1 na base 2 igual a y. Aplicando o conceito, 2 elevado a y igual a 1. Bem, 1 pode ser representado como sendo 2 elevado a 0, já que toda potência elevada a 0 vale 1. Cancelo aqui base 2 com base 2 e vou ter que y é igual a 0. Bem, quando eu atribuir 1 aqui no domínio, eu vou ter como imagem 0. Continuando, eu agora vou colocar aqui no domínio o número 2. Então, vou pegar a função logaritmo que foi dada e colocar aqui onde tem x, 2. Então, eu tenho log de 2 na base 2, que é igual a y. A gente sabe que isso aqui vai dar 1, né? Porque quando a base e o logaritmo são iguais, o logaritmo vale 1. Mas aplicando o conceito, a gente tem aqui 2 elevado a y é igual a 2 elevado a 1, que é 2. Cancelando base 2 com base 2, y vale 1. Então, quando o meu domínio for 2, eu tenho como imagem 1. E o último valor que eu vou atribuir aqui para o domínio vai ser 4. Então, venho aqui na função, onde tem x, eu vou colocar 4. Então, logaritmo de 4 na base 2 igual a y. Então, 2 elevado a y igual a 4. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Cancelo base 2 com base 2 e y vale 2. Então, quando meu domínio for 4, eu vou ter como imagem 2. Com esses valores que eu obtive aqui nesse quadro, eu vou construir agora o gráfico da minha função logarítmica. Está aqui o sistema cartesiano e uma coisa nós já sabemos. Como a base dessa função é 2, é um número maior do que 1, nós estamos trabalhando com uma função crescente. Então esse gráfico ele vai ter que assumir aqui o sentido de crescimento. Como é que a gente vai fazer esse gráfico aparecer? Marcando os pontos que a gente encontrou aqui. Por exemplo, quando x for 1/4, a gente encontrou aqui que y vale menos 2. Então, vou colocar aqui o ponto. O segundo, quando x for 1/2, aqui o y vale menos 1. Então, o ponto está aqui. O próximo ponto, quando x for 1, y vale 0. Então, esse ponto está em cima aqui do eixo x, que é uma das características que a gente discutiu na tela anterior a respeito desse tipo de função. Ela sempre vai passar aqui no eixo x em cima do ponto de coordenadas 1 e 0. O próximo ponto aqui é 2 e 1. Então, quando x for 2, o meu y vai ser 1. Está aqui o ponto. E o último, quando x for 4, o meu y vale 2. Está aqui o outro ponto. Agora a gente vai ligar esses pontos e vai aparecer a curva aqui, que realmente apresenta um crescimento. E por que isso aqui aconteceu? Por que essa curva é crescente? Porque a base dessa função é 2 e 2 é um número maior do que 1. Então, obrigatoriamente, ela é caracterizada nessa situação como uma função crescente. Observa que o gráfico está aqui no primeiro e quarto quadrantes do sistema cartesiano, chega bem próximo aqui do eixo y, mas não toca ele.
Lembra que o motivo dele não tocar o eixo y aqui é porque a gente não pode atribuir aqui para x valor igual a zero. Ok? Vamos para a próxima tela da aula de hoje, ver mais um exemplo a respeito da construção do gráfico de uma função logarítmica. Agora nós vamos construir o gráfico da função logarítmica y igual a log de x na base 1 meio. Então, novamente, eu vou colocar aqui o meu quadro com os elementos do domínio e da imagem. E, novamente, vou usar aqui valores pré-estabelecidos que vão ajudar a gente aqui na construção do gráfico. Então, para o primeiro valor aqui do domínio, eu vou usar 1/4. Então, eu vou pegar a minha função e onde tem x, eu coloquei 1/4. Aplicando o conceito, eu tenho que 1 meio elevado a y tem que dar 1/4. Só que 1/4 pode ser reescrito como sendo 1 meio ao quadrado. Então, eu tenho que 1 meio elevado a y é igual a 1 meio ao quadrado. Aqui, cancelo base 1 meio com base 1 meio e vou ter a minha imagem, que é y igual a 2. Então, quando x for 1/4, eu vou ter para y 2. O segundo valor que eu vou usar aqui no domínio vai ser 1 meio. Então, vou pegar aqui a função que foi dada e onde tem x vou colocar 1 meio. Então, logaritmo de 1 meio na base 1 meio igual a y. Então, de cara eu já vejo que eu tenho base e logaritmando iguais. Então, isso aqui vale 1, né? Aplicando o conceito, 1 meio elevado a y igual a 1 meio. Ou seja, 1 meio elevado a y igual a 1 meio elevado a 1, que é a mesma coisa que 1 meio. Cancelo base 1 meio com 1 meio e y vale 1. Então, quando x for 1 meio, eu vou ter aqui para y 1. O terceiro valor aqui que eu vou usar para o domínio vai ser 1. Então, pego a função que foi dada, onde tem x, coloco 1. Então, logaritmo de 1 na base 1 meio igual a y. Aplicando o conceito de logaritmo, 1 meio elevado a y vale 1. 1 pode ser reescrito como 1 meio elevado a 0. Então, eu tenho que 1 meio elevado a y é igual a 1 meio elevado a 0. Corta aqui base 1 meio com base 1 meio e vou ter como resposta y igual a 0. Então, quando o domínio for 1, eu vou ter como imagem 0. Agora eu vou usar aqui para o domínio o valor 2. Então, onde tem x, novamente eu vou colocar 2. Então, vou ter logaritmo de 2 na base 1 meio igual a y. Aplicando o conceito, 1 meio elevado a y vale 2. Esse 2 aqui eu vou fazer o seguinte, aplicar a inversão de base. 2 pode ser 1 meio elevado a menos 1. E aí eu vou ter que 1 meio elevado a y é igual a 1 meio elevado a menos 1. Cancelo base 1 meio com base 1 meio e vou ter que y vale menos 1. Então, quando x for 2, y é menos 1. O último valor que eu vou usar aqui para x vai ser 4. Então, onde tem x aqui na minha função, eu vou colocar 4. Então, logaritmo de 4 na base 1 meio igual a y. Aplicando o conceito, 1 meio elevado a y vale 4. Esse 4 eu vou aplicar aqui a inversão de base. Então, vai ficar 1/4 elevado a menos 1. Então, vou ter que 1 meio elevado a y igual a 1/4 elevado a menos 1. Só que esse 1/4 a gente sabe que pode ser 1 meio ao quadrado. Então, o que eu tenho é isso aqui, 1 meio elevado a y, que é igual a 1 meio elevado a menos 2. Porque como 1/4 é 1 meio ao quadrado, eu vou fazer 2 vezes menos 1, vai virar menos 2. Cancela aqui, base 1 meio com base 1 meio, e vou ter que y vale menos 2. Então, quando x aqui for 4, y vale menos 2. Agora vamos construir o gráfico dessa função. O que é que a gente pode dizer a respeito dela? A base agora é 1 meio. É um valor que está entre 0 e 1. Então, eu já sei que a minha função é decrescente. Vamos confirmar isso marcando aqui as coordenadas que a gente achou no sistema cartesiano. Então, primeiro valor. Quando x for 1/4, y vai ser 2. Está aqui o ponto. Quando x for 1 meio, y vai ser 1. Está aqui, Quando x for 1, y vai ser 0, que é uma característica desse tipo de função. Intercepta aqui o eixo x em cima do ponto de coordenadas 1 e 0. Depois eu vou ter que quando x for 2, y vai ser menos 1, está aqui. E quando x for 4, y vai ser menos 2, está aqui. Se eu traçar a minha curva, ela assume o decrescimento, por conta dessa base que está entre 0 e 1. Pertence ao primeiro e quarto quadrantes do sistema cartesiano. Chega bem próximo aqui do eixo y, mas não toca ele, porque o domínio não pode ter 0. Bem, então tem uma função logarítmica que é decrescente. Ok? Vamos para a próxima tela da aula de hoje.
Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre uma propriedade importantíssima das funções logarítmicas. Toda função logarítmica é inversa de uma função exponencial. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma das funções que nós já usamos no primeiro exemplo e achar a inversa dessa função. Vocês vão observar que essa função logarítmica ela vai ter como inversa uma função do tipo y igual a b elevado a x, que é uma função exponencial. Então, como é que a gente vai fazer isso? Para achar a inversa de uma função, a primeira coisa que nós fazemos é trocar o x por y e y por x. Então, fazendo essa troca, onde tinha y eu coloquei x, onde tinha x eu coloquei y. O segundo passo agora é isolar o valor desse y. E para fazer isso, a gente só precisa aplicar aqui o conceito de logaritmo. Se eu pegar aqui a base 2 elevar ao logaritmo x, tem que dar o logaritmando y. Então está aqui, y, que é o meu logaritmando, é igual a base do meu logaritmo elevado ao próprio logaritmo x. Então eu isolei aqui o valor de y. Como eu quero a inversa, eu indico, usando aqui em cima, o menos 1. Esse menos 1 serve para dizer que essa função é a inversa da função y igual a log de x na base 2. Se a gente reparar na função que a gente obteve, ela tem a forma y igual a b elevado a x. Ou seja, é uma função exponencial. Então, toda função logarítmica é inversa de uma função exponencial. Graficamente, elas se comportam da seguinte maneira. Essa curva que está aqui em vermelho é o gráfico da função exponencial y igual a 2 elevado a x. E essa curva que está aqui em verde, ela é o gráfico da função logarítmica y igual ao log de x na base 2. Observem que essas duas curvas elas são simétricas em relação aos quadrantes ímpares do sistema cartesiano, que no caso são o primeiro e o terceiro quadrantes. Se eu traçar aqui a bissetriz, é como se elas se espelhassem, né? Elas são funções inversas. Então, toda função inversa tem essa característica de ser simétrica em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares do sistema cartesiano. Então, em verde está aqui o gráfico da função y igual ao log de x na base 2, que é a função logarítmica, e em vermelho o gráfico da função y igual a 2 elevado a x. E elas são simétricas em relação aos quadrantes ímpares do sistema cartesiano. Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série sobre logaritmos. Se você gostou, deixa aí o seu like, faça o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve aí no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro!